Esta é a história do dia da Rádio Observador. Viktor Orbán está ao serviço da paz ou da guerra? 中方一直在以自己的方式积极劝和促谈。 Lin Jian é o porta-voz do ministro dos Negócios Estrangeiros chinês. Pequim recebeu a visita não anunciada de Viktor Orbán, o primeiro-ministro húngaro, que é agora, por 6 meses, o presidente em exercício da União Europeia. E em apenas uma semana, Orbán foi a Kiev, Moscovo e Pequim. No som que ouvimos, o porta-voz diz que a China tem promovido ativamente conversações de paz para abrir caminho a uma resolução pacífica da guerra na Ucrânia e, com esta declaração, praticamente dá a Orbán, o amigo de Putin, um papel de mediador que mais ninguém reconhece. O que pretende Viktor Orbán com estas visitas? E o que poderá conseguir? São perguntas para o Major-General João Vieira Borges, o coordenador das sedes para as áreas da segurança e defesa. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a história do dia, de terça-feira, 9 de julho. Bem-vindo, Sr. General João Vieira Borges. Olá, Ricardo. Só para nos situarmos, Viktor Orbán tem agora, por 6 meses, a presidência da União Europeia. Isto quer dizer que o primeiro-ministro húngaro manda alguma coisa ou não manda nada? O presidente do Conselho da União Europeia, a presidência do Conselho da União Europeia é da Hungria. São 6 meses, são rotativos até ao final do ano. É da Hungria. Independentemente do protagonismo do presidente da Hungria, e ele faz um esforço enorme nesse sentido, eu julgo que a maior parte dos portugueses não tem noção de quem foi o país que fez antes a presidência rotativa. Foi a Bélgica. E que o próximo será a Polónia. Efetivamente, durante cada semestre, a presidência dirige as reuniões a todos os níveis do Conselho, e Portugal também já teve na presidência mais de uma vez, define alguns domínios temáticos, e o caso da Hungria definiu 7 domínios temáticos, e definiu uma grande preocupação, que é a resolução da guerra na Europa. Mas depois, em termos de poder efetivo, o poder é dos membros da União Europeia. O poder não é o presidente do país que tem a presidência do Conselho da União Europeia. E a primeira visita que fez foi a Kiev e depois foi de surpresa a Moscovo. Foi assim uma grande surpresa, Sr. General. Foi uma grande surpresa, mas nós já sabemos que com o Viktor Orbán podemos esperar tudo. Foi surpresa e ele gosta de as fazer e vai continuar a fazê-las, mas inicialmente, se nós assistimos a uma visita surpresa a Kiev, em que até a relação com Zelensky foi muito positiva no sentido de uma série de acordos, e eles têm alguns problemas, não só de fronteira, a fronteira é de cerca de 100 km, curiosamente a Hungria tem a dimensão de Portugal e tem mais ou menos a população de Portugal, é curioso. O produto interno por per capita um bocadinho menos, não está muito longe de Portugal, como em termos destes dados. Mas tem ali um conflito na fronteira de cerca de 100 km com a própria Ucrânia. E tentaram resolver esse conflito, tem a ver com a percentagem de imigrantes de um lado e do outro, são superiores a 10% e, portanto, implica que haja questões culturais, designadamente aulas das próprias línguas em cada um dos países. E eles... Foi uma primeira aproximação também no sentido daquilo que ele apresentou como cessar-fogo imediato com a Rússia. Mas isso valeu-lhe muitas críticas por parte dos outros parceiros da União Europeia, não é? Efetivamente, logo nessa altura, quando ele apresentou uma proposta de cessar-fogo imediato, ainda antes de ir a Moscovo, já foi criticado e criticado pelos outros membros da União Europeia, alguns dirigentes de alguns desses países, e ele defendeu que aquilo que ele estava a fazer era tentar, obviamente, um primeiro passo para retomar as negociações de paz e que, portanto, estava a fazer um esforço. Hogy ugye az Európai Unió soros elnöke, Brüsszelben rotációs elnökségnek neveznek, mert fél évig van az ember kezében ez a mandátum. E até, pronto, a situação atenuou. Depois a visita de surpresa a Moscou já não foi o primeiro passo. Como ele disse hoje na rede social, sim, já foi o segundo, porque hoje foi o terceiro. Porque ele referiu que era, digamos, qualquer coisa como missão de paz 3.02. Portanto, a primeira foi Kiev, a segunda foi Moscou,
Em Moscou, ele apercebeu-se que as partes em conflito estavam bastante longe de um acordo e disse-o claramente, não só na rede X, mas também em entrevistas que teve. Obviamente que ele abusou da relação próxima com Putin para fazer essa visita e foi altamente criticado da parte da União Europeia, caso de Charles Michel, que é o antecessor de António Costa, que indicou que ele não representava a União Europeia nessa viagem. Portanto, por outro lado, a resposta foi muito interessante. Putin disse que ele estava sozinho, algo como na revolta dos líderes europeus. Есть возможность обменяться соображениями по поводу строительства двухсторонних отношений в этой непростой ситуации. Portanto, aquilo que eu penso é que ele, nesta situação, dividiu mais do que uniu. Então, e como o Sr. General já disse, esta segunda-feira chegou a Pequim. Afinal, foi fazer o quê a Pequim, Viktor Orbán? Viktor Orbán é muito interessante. Eu estive a ver as imagens e ele foi num avião da Força Aérea Húngara. Portanto, mais uma vez, assumiu que efetivamente não ia em representação da União Europeia. Isso é muito importante. Mas assumiu que era uma missão de paz 3.0. Portanto, ele diz que ele foi recebido pelo presidente Xi Jinping e teve uma intervenção muito interessante em que assumiu que, para além da Rússia e da Ucrânia, o final da guerra só dependia da decisão de 3 potências mundiais, que eram os Estados Unidos, a União Europeia e a China. Ora bem, aqui deu o braço, mas obviamente, na minha perspectiva, digamos que foi tentar maior protagonismo. Aliás, que ele já o disse, que ele acha que deve ser mediador. Azt kell megállapítanom, elnök úr, hogy lassan elfogynak azok az országok, amelyek mind a két háborúban álló féllel tudnak beszélni. Porque já não há mais potências na Europa que sejam mediadoras. Para ser mediador não podia estar ao lado de uma das partes, ele está claramente ao lado de uma das partes. De Putin, neste caso, não é? Pois, neste caso não há grandes dúvidas, mas esta visita dele também tem a ver com a reciprocidade da visita que Xi Jinping fez a Budapeste, julgo que foi há cerca de 2 meses. Maio. Sim. Portanto, eu acho que houve aqui 2 dimensões nesta visita e elas foram escolhidas criteriosamente porque nós vamos ter Washington. Esta terça-feira, não é? Esta terça-feira. Isto é importante. Ele quis fazer estas visitas muito rapidamente, muito ligadas à paz, exatamente para ter a maior protagonismo no âmbito quer da União Europeia, de que é membro a Hungria desde 2004, quer na NATO, que a maior parte das pessoas também não tem noção que, com estes discursos, que ele faz parte da NATO. A Hungria faz parte de 99, e algumas pessoas até acham que não faz parte pelo discurso dele de crítica à NATO, dizendo inclusivamente que era uma organização que obviamente não era defesa coletiva e que tinha muitos membros, que queriam era a guerra e que era mais de ataque, digamos que um discurso que nem o próprio Putin usa. Portanto, ele cria aqui situações de desestabilização nas organizações que são fundamentais, tentativa de tirar a coesão que tem havido desde o início da guerra. Portanto, não sei de que maneira é que ele vai ser mediador, na medida em que está a defender só uma das partes. Já voltamos à conversa com o Major-General João Vieira Borges, coordenador da SEDES para as áreas de segurança e defesa. Afinal, Orbán estará ao serviço da paz ou da guerra? Que era um grupo de gente completamente à margem e todos cheios de raiva. Esta é a Operação Papagaio, o plano mais louco de sempre para derrubar Salazar. Uma emissão pirata declarando o fim do fascismo e esperando uma revolução. Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, Miguel Guilherme, com banda sonora original de Rita Red Shoes. Estamos de regresso à conversa com o Major-General João Vieira Borges, o coordenador da SEDES para as áreas de segurança e defesa. Sr. General, e que papel pode ter a China numa resolução ou na guerra da Ucrânia? Os Estados Unidos acusam Pequim de mostrar uma cara pacificadora e depois, por outro lado, estar a fornecer armamento à Rússia, nomeadamente drones. Qual é que será poderá ser o papel da China no meio disto tudo? A China, como grande potência
segunda maior potência económica no mundo, a seguir aos Estados Unidos, naturalmente que vai ter um papel importante. A China tem trabalhado politicamente, inclusivamente no sentido da resolução, apresentou um plano de paz. A China, independentemente dessas acusações da parte dos Estados Unidos, que fornece direta ou indiretamente apoio à Rússia, obviamente continua com uma postura relacionada mais com a paz do que com a guerra. E nesse sentido, não é que busque um posicionamento como mediador, mas certamente como influenciador e, na minha perspectiva, e aí concordo com Orbán, como, digamos, a par dos Estados Unidos, um dos países que vai ter certamente influência no sentido das conversações da paz relativamente à Rússia, tendo em conta a influência que tem na Rússia, tendo em conta os seus interesses económicos estarem diretamente ligados à Rússia e à própria guerra. Mas também é importante, tendo em conta também as ligações que tem à Ucrânia. O próprio Zelensky sabe que a China é importante não só politicamente, mas também importante economicamente para a própria Ucrânia. E isto é muito importante. Portanto, nesse sentido, eu julgo que, independentemente de vir ou não vir a ser um mediador, será certamente um influenciador importante, porque o grande conflito no mundo, neste momento, para a construção de uma nova era, é entre os Estados Unidos e a China, independentemente da guerra da Ucrânia e do papel da Rússia na construção dessa nova era ao lado da China. Esta visita a Pequim e primeiro a Moscou acontece numa altura em que a NATO tem uma grande reunião em Washington, a começar já esta quinta-feira. Estas visitas, e há pouco o Sr. General recordou, a Hungria pertence à NATO. Estas visitas podem causar algum mal-estar na Aliança Atlântica? Causam mal-estar na Aliança Atlântica, certamente. Prime Minister Orbán, he made it clear when he came to Moscow that he didn't go there on behalf of NATO. Different NATO allies interact with Moscow in different ways. Causam, não só pela visita em si, porque ele não está a representar as organizações, a situação não era muito crítica, mas sobretudo pelas suas declarações de crítica à própria organização, numa linguagem muito próxima da narrativa do Kremlin. E nesse sentido, obviamente que ele vai, tal como tem sido muito crítico na União Europeia relativamente às sanções, designadamente as sanções à Rússia, aqui relativamente à NATO, e veremos também, é muito crítico, quer relativamente ao financiamento dos tais 40 mil milhões anuais de apoio à Ucrânia, quer às outras medidas que vamos ver certamente dentro de dias, que estão a ser trabalhadas e que, obviamente, os seus deputy ou os seus adjuntos estão a acompanhar. E não é só o discurso, é depois também aquilo que é a reação da própria Hungria a determinadas medidas que era importante para a coesão da organização que fossem por unanimidade. Há pouco também o Sr. General já falou na questão económica. Os chineses são os principais investidores estrangeiros na Hungria e, por seu lado, e também aludiu a isso, temos aqui a questão das tarifas aplicadas aos carros elétricos chineses. Pequim acredita que Orbán poderá ser o veículo, vamos dizer assim, para desbloquear um pouco esta tensão que há entre a União Europeia e a China no que toca à importação de carros chineses para a Europa? Sim, foi mais ou menos as palavras dos adjuntos de Xi Jinping, do porta-voz chinês, quando da visita a Budapeste. Portanto, a intenção, não vamos falar de rota da seda aqui, quer se queira, quer não, faz parte do processo, porque há aqui um investimento de muitos milhões de euros na Hungria. Não é só na sua localização geopolítica, mas também política, como disse, eu concordo, é essa a intenção da China. Obviamente que depende agora também da evolução da situação da Ucrânia, maior ou menor protagonismo da Hungria e de Orbán. Se a situação evoluir para o lado da Rússia, obviamente que ganhará ainda mais prestígio e Pequim aproveitará certamente essa oportunidade. Mas é importante
percebemos que Pequim tem ligações económicas privilegiadas com 120 dos 193 países do mundo. É o terceiro país no relacionamento económico com os próprios Estados Unidos, o seu potencial concorrente. Portanto, o mundo hoje globalizado leva a que de um momento para o outro também Pequim possa desinvestir da Hungria e investir num outro país caso a evolução da situação seja noutro sentido que não aquele que a Hungria pretende. Sr. General, certo é que Viktor Orbán é o único líder ocidental que aparentemente vai tranquilamente a Kiev, a Moscovo, a Pequim, a Washington. Podemos fazer esta pergunta: Orbán está ao serviço da paz ou da guerra? Erdogan também o fez e também faz essas mesmas visitas. Digamos, a posição geopolítica da Turquia é diferente, mas é também muito importante. E não pertence à União Europeia, não é? Não pertence à União Europeia. Pertence à NATO e tem relação privilegiada com todos os atores. Mas Orbán tem, digamos, tido um protagonismo nestes últimos dias. Eu acho que ele está ao serviço da paz. O problema é qual será essa paz que ele pretende, se é uma paz justa, porque ele nunca identificou, digamos, qual era a sua posição relativamente à paz. Fala em paz, mas, digamos, Putin também fala em paz e nós sabemos qual é a paz que Putin pretende. E, portanto, nesse aspecto, eu julgo que é mais na busca de uma paz, poderá não ser uma paz justa, mas também é mais na busca do reforço da sua grande autoestima. Eu acho que isso é muito fácil de perceber nas imagens televisivas e nas ações que ele vem desenvolvendo desde 2010. É preciso perceber que ele é primeiro-ministro da Hungria há 14 anos. Exato. Portanto, e presida um partido nacional conservador, o Fidesz, desde 1993. Portanto, um homem com 61 anos, com muita dinâmica, e, portanto, eu acho que as questões pessoais aqui de protagonismo, como estamos a ver na União Europeia também, a tentativa de criar, digamos, mais uma área da direita para, digamos, criar, digamos, algo mais ligado a si e às suas ideias. Portanto, é preciso ter atenção, porque ele vai continuar a preservar a sua autoestima. Muito obrigado, Sr. General João Vieira Borges. Nada. O Major-General João Vieira Borges é coordenador das sedes para as áreas da segurança e defesa e é presença habitual na Rádio Observador. Esta foi a história do dia. Os sons que ouvimos foram retirados da rede social X e da agência Reuters. Este episódio contou ainda com a colaboração da jornalista Maria Rego e produção de Maria Nunes. A sonoplastia do Artur Costa, a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. Até amanhã.